Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Anne, Fer, Beth, sejam bem-vindas. Jusce, Josi, Gustavo, Mônica, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Paula, Renata, Val, me ouvem bem? Me veem bem? Tá travando? Como é que tá aí a imagem para vocês? Ideia, Dulce, Vera, Mônica, Everton, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Fátima, chegando aí também. Tá ótimo, que maravilha. Então, para quem tá chegando agora aqui no perfil, quem não me conhece, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, e eu te ensino a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição, conquistar a sua independência ajudando pessoas. Então, eu te levo do zero à assertividade, tá? E quero fazer para vocês um convite, né? Nós estamos aí na preparação do evento No Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano, um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 2 e 8 de junho. Durante o evento, serão disponibilizadas 3 aulas gravadas e teremos uma aula ao vivo no dia 8. Se você assistir todas as aulas do começo ao fim, responder o questionário da terceira aula, você concorre no domingo, na aula ao vivo, a um curso completo de baralho cigano, do Cartas que Falam. Também concorre a todos os guias do Cartas que Falam e a uma mesa real. Então, 3 pessoas vão ser contempladas. Mas para isso vai precisar preencher o questionário certinho, assistir todas as aulas. E por que, Dai? Tanta regra assim? Tem que me seguir aqui no Instagram também, tá? Mas por que tanta regra assim? Porque eu quero dar para quem está comprometido, tá? Eu prezo muito o comprometimento. Eu estou aqui 100% comprometida com vocês e quero o mesmo comprometimento. Então, se vocês cumprirem todas as regras, concorre a esses 3 presentes especiais no domingo, na nossa aula de encerramento do evento. Então, quem ainda não se inscreveu, corre no link da bio e se inscreve. Estejam nos grupos, porque é dentro dos grupos que eu envio todo o material de apoio, tanto das nossas lives, quanto do evento em si, tá? E também coloco lá o link das lives assim que eu subo para a rede vizinha, para que vocês possam reassistir. Combinado? Então, vamos lá, bastante gente chegando. Quem ainda não me conhece, é a primeira vez que tá aqui, me segue para continuar recebendo nossos conteúdos. Todos os dias eu posto conteúdo aqui. Fico muito ativa nos stories, respondendo as dúvidas de vocês. Respondo todos os comentários. E se ficar algum para trás, pode me chamar do direct e falar assim: Pro, você não respondeu meu comentário, que eu dou um jeito de localizá-lo e responder. Combinado? Então, faça aí todos os caminhos necessários. Me segue, estejam no grupo, se inscrevam no evento, me segue também na rede vizinha. E olha, gente, não custa, né? Vamos colocar o dedo aí no aviãozinho e chamar mais gente para nossa aula, tá? E o comentário de vocês nas postagens, nos vídeos do YouTube, a curtida, o like, isso tudo ajuda tanto a rede vizinha, que eu não devia ter dito o nome, quanto essa rede aqui a entregar para mais pessoas. E a ideia é levar muita informação para a maioria das pessoas que quiserem realmente, né, conhecer baralho cigano. Então, é levar essa informação mesmo para o máximo de pessoas possível, tá? Não, ó, vamos lá. As palavras-chave vão ser nas aulas do evento, tá? Então, as lives, elas são opcionais.
Porém, aqui tem muito conteúdo de valor e te prepara para o evento. As 3 palavras-chave vão estar nas aulas que serão disponibilizadas entre os dias 2 e 8. Combinado? Seja bem-vinda, Jo, Vera, Indy. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, porque entrou bastante gente. Sejam todos bem-vindos, tá? O nosso tema de hoje, a pergunta muda tudo. Como conduzir as suas leituras com clareza e respeito, tá? Então, a gente vai falar aqui da importância de ouvir a dor do seu cliente e de formular perguntas que realmente façam sentido, tá? E também da gente responder com consciência. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende a pergunta. Quando eu não entendo a pergunta, a resposta não é assertiva. Quando eu não entendo a pergunta, eu respondo outra coisa que o nosso assistido não perguntou. Gente, hoje eu tô com uma colinha aqui, então se vocês me virem olhando pro lado, porque eu fiz um script que eu gostaria muito que o Instagram tivesse aqui um jeito de eu passar os slides para vocês, mas não tem, por isso eu estou mandando material de apoio lá no grupo para que vocês tenham aí essa informação, esse conteúdo, tá? E, então, vamos lá. Primeira coisa muito importante, tá? O que é esse tema? Então, essa aula de hoje é para entender que a pergunta é o início da cura. Então, o início da transformação do cliente, o início do movimento do cliente, o início da sua orientação começa na pergunta. Começa a entender o que o seu cliente está buscando. Então, tudo começa na pergunta, porque se eu tenho uma pergunta clara, eu tenho uma direção clara. Se eu tenho uma pergunta clara, eu tenho uma direção precisa. Então, eu preciso ter uma pergunta clara muitas vezes para guiar. Ai, mas numa mesa real precisa de pergunta? Não necessariamente, mas você precisa saber o que o seu cliente está buscando. Porque não adianta você abrir um jogo de cartas e sair falando igual papagaio e não responder a dor dele. Porque a gente não sabe a dor do outro. Então, quando eu entendo o que o outro está precisando, eu consigo focar a minha leitura, mesmo uma mesa real. Entende? Eu foco a mesa real na principal dor, eu foco a mesa real no principal problema e eu olho todo um contexto da vida do cliente para passar o máximo de informação possível. Mas o foco é a minha dor. O foco é onde eu procuro direção. Se eu só sair vomitando informação em cima do meu cliente, ele não vai saber para onde ir. Então, por exemplo, eu falo do trabalho, eu falo do amor, eu falo da saúde, mas ela tá com problema com a mãe. E aí, eu não falei da mãe. Por quê? Porque é uma coisa que normalmente a pessoa não vem buscar. Normalmente, mas pode estar vindo. Então, a gente não tem que adivinhar o que o cliente quer. A gente tem que entender o que o cliente quer. Então, já começa por aí, tá? E o que não é esse tema, tá? Não é sobre julgar a pergunta que aparece. Não existe pergunta boba, tá? Não existe pergunta, Ai, sabe? Ai, que saco responder esse tipo de pergunta. Poxa, vai falar de relacionamento. É a dor do seu cliente. Tá se sentindo abandonada, tá se sentindo rejeitada, tá se sentindo traída, tá se sentindo humilhada. É a dor dela, não é a sua. Então, a pergunta dela tem que fazer sentido pra ela. Você só precisa entender. Você precisa entender o que ela está buscando. Não julgar o que ela está buscando. Porque cada um sabe aonde está a sua dor. Eu não posso querer que você mude a sua dor. A única coisa que eu posso fazer é, dentro da sua dor, te dar a melhor orientação, tá? E o que a gente ganha com isso? Você aprende a ouvir. Então, quando eu escuto o meu cliente, eu aprendo a ouvir. E quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. Gente, ouvir é uma dádiva. É um presente aprender a ouvir. Porque quando a gente escuta, às vezes a pessoa nem tá sendo clara, mas ela solta uma palavra, ela solta uma informação que a sua mente busca, assim, ó. E a sua intuição aguça absurdamente quando você aprende a ouvir. Porque você aprende a sentir dentro do que está ouvindo, a sentir nas entrelinhas. E aí o cliente está falando e você faz aquela pergunta-chave, mas é isso que você quer dizer?
Ele não disse, mas é isso que você quer dizer? Ele fala, como você sabe? Porque você aprendeu a ouvir. Quando você aprende a ouvir, você ganha confiança. Por quê? Porque quando eu ouço, quando eu entendo, eu sei o que buscar na carta. Eu sei o que eu tô buscando. Gente, é muito bom fazer uma leitura onde eu sei o que eu tô procurando. Eu tô procurando o quê? O que o cliente quer saber, a direção que ele vai tomar. E isso evita distorções. Então eu ganho isso também. Evita distorções, evita achismo, evita respostas que não levam a nada, tá? Então isso é muito, muito importante. Agora vamos lá. Como fazer isso? Como que muita gente faz isso, na verdade? Muita gente ignora a pergunta ou não entende a pergunta. Por exemplo, uma pergunta clássica que a maioria erra. Os sentimentos do João, principalmente quando é homem, tá? Quero saber os sentimentos do João por mim, quando a pergunta é relacionada a um homem, tá? Aí sai, por exemplo, cartas como a cobra, a raposa. Aí você fala o quê? Na maioria das vezes, se sair a cobra e a raposa, por exemplo, qual é o sentimento do João por você? Conta aqui pra mim. Vamos ver aqui que vocês me falam. Se vocês fossem responder essa pergunta, qual o sentimento do João por mim? Qual seria a resposta de vocês para essas duas cartas? A cobra e a raposa juntas ou separada? Tudo bem. Sai só uma. Vamos lá, só uma. Só a cobra ou só a raposa? Escolhe uma e coloca o sentimento do João aqui por mim. Qual é o sentimento do João? Quem sabe me dizer? Conta aqui. Vou esperar. Outra coisa que é importante, a gente entender a pergunta na profundidade, não generalizar. Quando eu generalizo a pergunta, eu tô saindo do foco. Isso não tá certo, tá? E querer responder mais do que foi perguntado. Quando eu quero responder mais do que foi perguntado, eu também fujo do foco, tá? Só sexo, atração física, que mais? Ficar alerta. Aí, ó, bingo. Ficar alerta, pois pode estar correndo traição. É o sentimento dele, por que ela tem que ficar alerta? O que ele sente? Sentimento. Você respondeu a pergunta errada. Ela não perguntou como é o João. Ela não perguntou se o João era uma pessoa leal, fiel, uma pessoa confiável. Ela perguntou o que o João sente. O sentimento é desejo, é atração, tanto na cobra quanto na raposa, tá? A raposa mostra um sentimento mais de um desejo distante, daquela coisa, eu quero, mas não vou, eu quero, mas não tomo atitude, mas eu quero. Eu quero me aproximar, quero saber o que é. É mais físico ainda, não tem ainda aquela emoção. E a cobra não, a cobra já tá lá. Eu quero isso. Eu tô com esse desejo físico, sexual. Mas não fala de ficar alerta. Por mais que sejam cartas que falem de alerta, que falem de traição, tá perguntando o sentimento. Qual é o sentimento do João? Então a gente responde o que não foi perguntado. Quando eu falo para o meu cliente, fica alerta, pois pode estar correndo uma traição, eu estou julgando o João, porque eu não perguntei isso. Então o baralho não me respondeu isso. Por quê? Porque eu já falo assim, o João é homem, saiu a cobra, tá traindo. E não é, porque a pergunta é o sentimento. Não é se ele é traíra, não é se ele tá afim dela, não é se ele é uma pessoa confiável. Então eu tô respondendo qualquer outra pergunta, menos a pergunta que foi feita. Qual é o sentimento do João? Intenções sexuais, querendo conhecer mais, atração, sem algo sério, interesse sexual, desejo, é isso mesmo, tá? Prestar atenção como ele te aborda. Não, porque a pergunta daí é qual é o sentimento. Ela não tem que prestar atenção em nada. Não foi o que ela perguntou. Qual o sentimento do João? Então a carta toda, se você tirar uma, duas ou 10, vai estar falando do sentimento do João. Então você vai olhar para a carta, qual é o sentimento que aquela carta te traz. Se fosse o navio, sentimentos profundos, às vezes turbulentos, um sentimento de mudança, então é um sentimento que já existe, é profundo e está em transformação. Então a gente tem que olhar a pergunta, qual é o sentimento? E responder exatamente isso. Eu não posso responder
Por exemplo, para ela prestar atenção. Prestar atenção no quê? Ela não perguntou isso. Ela perguntou o que ele sente. Um sentimento intenso, mas mais carnal. Mas sim, sentimento intenso. Sente sim. Sente o quê? Ela perguntou qual o sentimento. Não adianta você falar sente sim. Sente o quê? Bem lembrado. Pensei até nisso. O que é importante de saúde sexual? Precisa ficar alerta, nada sério. Tá, mas você tá complementando, né? Então, tipo, ele quer desejo, ó, o que ele tem é desejo sexual. Percebe? Não invade o cliente. Não precisa trazer informação a mais. Responde o que ela perguntou, o sentimento. Sabe por quê? A gente traz informação a mais, nesse caso, querendo ajudar, mas ela não precisa ficar alerta, porque o sentimento é sexual. Hoje é sexual. A gente não sabe se começou agora, se é só um flerte, se é um negócio que estão só se conhecendo, nem rolou nada ainda, e quer que o cara ame? Não ama, tem desejo, tem tesão, e pronto, e tá tudo bem, é o que ele sente nesse momento. Não quer dizer que ele é sacana, é que nesse momento é sexo. Então, quando eu trago fica alerta, nada sério, eu estou julgando, porque a carta tá falando só do que ele sente. Não tá falando que ele não quer nada sério. Tá falando que nesse momento que ele sente atração sexual. É isso que a carta tá falando. Entende como é importante entender a pergunta do cliente e responder o que ele perguntou? Sentimento que não tem futuro, só atração. Por que não tem futuro? Hoje é atração, gente. Quantos homens começam um relacionamento amando? Pelo amor de Deus, homem, ele é guiado pelo sexo na maioria das vezes. Ele se sente atraído fisicamente. Ele olha pra mulher e fala, poxa, que mulher bonita, que mulher gostosa. É isso que o homem fala. É assim que o homem pensa. Depois, quando conhece, quando se envolve, a coisa pode evoluir. Então, por que eu vou falar pra pessoa que esse sentimento não tem futuro? Eu não sei a história. Eu te trouxe a história, gente? Eu não trouxe. Eu trouxe assim, ó, qual o sentimento do João por mim. Eu não falei quando eu conheci o João. Não falei se eu já saí com o João. Eu não te falei nada disso. Eu só perguntei qual é o sentimento dele por mim. Quando eu trago esse monte de informação, eu estou julgando o João. E eu posso estar afastando essa pessoa de uma pessoa que lá na frente poderia dar certo. Porque hoje ele se sente atraído sexualmente. Quer responder se vale a pena ou não? Faz outra pergunta. Tá, mas vale a pena arriscar no João, mesmo ele querendo só sexo agora? A gente precisa entender o contexto. Quando eu não entendo um contexto, eu faço isso. Eu dou informações que não foi solicitada e acabo levando pro outro lado uma pergunta. Ela não perguntou isso. Então, será essas duas cartas sempre serão atração física? Se for se a pergunta for o que ele sente, ideia, sim, ele sente atração física. Na cobra, aquela atração física louca agora. Tá pronto pra ficar com você se você quiser. Agora, na raposa, por mais que ele sinta, ele tá distante. Ele te observa. É aquele que te observa mesmo, tipo, te deseja, te observa, mas ainda não tem a ação. Então, é um sentimento sem ação, porque a raposa, ela é lenta, ela espera, ela fica olhando, observando. Então, ele te admira. A raposa, ele te admira fisicamente. Então, tem também esse teor sexual, mas é um teor sexual que leva para uma admiração. Já a cobra, não. A cobra, ele te deseja sexualmente. E é só isso, porque vocês não sabem o contexto da história, tá? Pode ser sentimento de desconfiança. Se for a raposa, até pode. E a cobra também, mas vai depender do contexto, tá? Aí, o que acontece, Durva? Você vai ter que perceber qual é o contexto da história. Se você, na hora de ler, ou conforme as outras perguntas, porque, gente, normalmente mandam mais perguntas. Quando eu olho a outra pergunta e pergunto assim, por exemplo, ó, qual o sentimento dele por mim hoje? Ele vai voltar? E eu tiro qual é o sentimento dele por mim.
e eu sinto que ele tá desconfiado, pode falar sem erro, porque provavelmente terminou por desconfiança dele quanto a ela, e não dela quanto a ele, porque o sentimento é dele e não dela, mas pode ser, tá? Se fosse a lua e as nuvens, e se fosse a lua e as nuvens? Conta aqui pra mim, quero ouvir de vocês. Qual o sentimento? Lua e nuvens, do João por mim. Conta aqui, vamos ver. Primeiro vem atração, é isso. Boa noite. É um sentimento confuso. É um sentimento confuso e é um sentimento que, além de confuso, é instável, porque a lua ela tem as fases, ela vai, cresce, diminui. Então, ela pode estar falando disso, tá? Dessa instabilidade. Então, existe um sentimento? Existe, porque a lua fala de emoções. Então, existe um sentimento, existe uma emoção, mas é instável. Nem ele entende exatamente o que ele sente ainda. Certinho, tá? Vai no tranco. Sentimento conflituoso, isso aí. Internet tá péssima. Se não conseguir assistir tudo, assiste a gravação, tá? Sei que a lua mexe com o mental. Mexe também, mas a lua é bem emocional, tá? Ela é a carta das emoções no baralho. Legal. Lua e nuvem traz mensagem de sentimentos duvidosos, fortes emoções, com dificuldade de expressar corretamente. Também, isso aí. Pessoal, ficou claro? Ficou claro a necessidade de entender a pergunta? Vocês perceberam como uma pergunta simples gera um conflito? Por quê? Porque a gente pega, normalmente, o que? O significado da carta. E quando eu olho para o significado da carta, principalmente dessas duas, a gente já pensa em traição, já pensa em algo sorrateiro, né? Então, quando eu não lembro quem trouxe, mas trouxe a questão da desconfiança, pode sim falar de desconfiança. Estou desconfiado de você, mas é sentimento. Desconfiança é um sentimento. Eu sinto desconfiança de você. Agora, eu não posso falar que ele é mau caráter, eu não posso falar que ele não quer nada sério, eu não posso falar que ele tá brincando com você, porque isso não foi perguntado e eu não sei o contexto da história. Se eu quero passar uma informação melhor, eu vou precisar tirar outras cartas para novas perguntas. Porque se você levar, você tá sendo irresponsável. Porque não foi isso que foi perguntado e você está julgando a outra pessoa. Existe um sentimento leve e descompromissado. Eu não vejo a lua como leve. Eu acho que a lua é bem intensa, tá? Justamente por conta dessas fases. Mas vamos lá, ó. Então, qual seria o jeito certo? A gente falou do jeito errado, mostramos aqui uma pergunta bem clássica que a gente entende do jeito errado. E qual que seria o jeito certo? Confirmar a pergunta, entender, pensar que todas as cartas que estão ali estão falando da pergunta, não tá falando de outra coisa. Então, todas as cartas estão falando da pergunta. Então, por exemplo, qual a intenção do fulano comigo? Todas as cartas estão falando da intenção dele, não tá falando de você em nenhum momento. E se aparecer a mulher, é você, mas é a intenção dele quanto à mulher dali, que é você, tá? Então, qual a intenção dele? Todas as cartas vão estar falando da intenção. Qual o sentimento? Todas as cartas vão estar falando do sentimento. Vou conseguir o emprego? Todas as cartas estão dizendo se você vai ou não conseguir o emprego. Não estão falando outras coisas. Por isso que a pergunta objetiva, ela é uma pergunta. Quando eu pergunto, quando a pessoa fala, é uma pergunta objetiva, e ela traz assim, quero saber o que ele sente, pensa e... O que ele sente, pensa e quer comigo. Não é objetivo. São 3 perguntas. O que ele pensa, sente e quer. Quando eu tiro dessa forma, eu posso me confundir. Por quê? Porque é muita pergunta para pouca informação. Pergunta objetiva é uma pergunta. O que ele pensa, o que ele sente e o que ele quer são 3 perguntas, tá? Não é que você não possa responder, mas eu aconselho a tirar 3 perguntas. O que ele pensa? Tal. O que ele sente? Tal. O que ele quer? Tal. Você pode cobrar por 3 perguntas ou cobrar por uma só, fica a seu critério, ou dar de graça. Isso não é o X da questão. O X da questão é separe
para que você não fique confusa na hora de responder, tá? Confirma a pergunta, é isso mesmo que você quer saber? Às vezes a pessoa manda pra gente um texto enorme. E aí você olha aquele texto e não tem uma pergunta. Ela tá só contando a vida dela, contando o que aconteceu. E aí eu leio e eu falo assim, ó. Olha, eu entendi que você passou por isso, isso e isso. Mas o que você realmente quer saber quanto a isso? Se eu tenho uma ideia, eu pergunto, é isso que você quer saber? E formulo a pergunta. Se eu não tenho ideia, eu fico muito em dúvida, eu falo, fala pra mim então agora, qual é a real dúvida que você tem quanto a essa situação que você tá vivendo. Então a gente precisa buscar essa clareza. Pedir clareza pro nosso consulente é uma forma de carinho, tá? Por quê? Porque eu estou pedindo para que ele me explique, para que eu entregue o meu melhor. Então eu tô fazendo isso por ele, não é por mim. Porque eu podia entregar qualquer coisa, já cobrei, já recebi. Entende? Quando eu faço isso, eu tô demonstrando respeito, carinho, entende? Profissionalismo. E aí é conversar com carinho também, né? Não é como eu já ouvi e já vi gente reclamando na internet que ai, cliente não sabe o que quer, pergunta objetiva. Não, não sabe. E você tem a obrigação de explicar. Você é o profissional, ele é o cliente. Ele não tem que saber como fazer a pergunta, ele não tem que saber qual é a pergunta, ele tem que saber o que ele quer. E você tem que ajudá-lo. Você é o profissional, não é ele. Então, você como profissional tem que saber orientar. E orientar com carinho. Né? Me explica, me fala um pouco. Deixa eu entender o que está acontecendo com você, para eu poder te responder da melhor forma, tá? Então, a gente que precisa ter essa orientação, tá? Então, ó, exemplos de perguntas objetivas. Vou dar um ou outro aqui, tá? Ó, no amor, por exemplo, ele ainda tem sentimentos por mim? Sim ou não? E aí, sim, aí vai aparecer as outras cartas. Aí sim você pode falar quais sentimentos. Então, por exemplo, ele ainda tem sentimentos por mim? Aí aparece o peixe, o coração. O peixe e o coração. Tem sentimentos por você, são sentimentos profundos, são sentimentos fluidos, são sentimentos verdadeiros, porque o peixe traz prosperidade, então são sentimentos abundantes. Então existe o sentimento e são sentimentos muito profundos. Então eu posso complementar. Por quê? Tem sentimentos, sim. Então se tá falando dos sentimentos e as cartas estão ali, tá mostrando o tipo de sentimento. Entende? E aí a gente vai elaborando, tá? O que está impedindo esse relacionamento de evoluir? Então, todas as cartas vão estar falando sobre esse impedimento. No profissional, essa vaga que eu tô pleiteando, combina comigo? Sim, e se sim, por quê? Não, e se não, por quê? Porque aí você pode explicar com as outras cartas, entende? Mas você não pode fugir do contexto. Você não pode fugir do contexto, entenderam? Ficou claro para vocês? Conta aqui para mim. Fez sentido para vocês? Conta aqui para mim se fez sentido para vocês. Enquanto isso, vou convidar quem chegou agora, quem tá me conhecendo agora, não me conhece ainda, me segue aqui para continuar recebendo e participando das nossas lives. Teremos lives todos os dias até o dia 1º às 18h18. Então me segue aqui no Instagram que ele vai estar te avisando. Se você ainda não está inscrito no evento No Caminho das Cartas, corre lá no link da bio e se inscreve, tá? Então faz esse movimento aí para que você fique por dentro de tudo. Na rede vizinha eu salvo as lives, então se você chegou já no meio da live e quer assistir ela novamente, vai estar na rede vizinha, que alguém vai colocar o nome aqui para mim e eu solto o link mais tarde nos grupos junto com o material de apoio. Hoje demora um pouco mais para eu enviar os links, porque agora às 19 horas eu tenho uma aula da minha turma do Cartas que Falam. Então eu tenho uma hora e pouquinho de aula aí, depois eu subo para a rede vizinha e coloco para vocês, tá? Para explicar com outras cartas, é preciso juntar novamente todas e continuar tirando as demais? Vamos lá, ó. Se for essas perguntas que eu trouxe, por exemplo, ó. O que está me impedindo de confiar em mim? Todas as cartas vão estar falando sobre isso. Mas, deixa eu achar uma aqui.
Essa mudança de casa será positiva? Ali nas cartas, você vai ver se as cartas são mais positivas, vai falar se sim ou se não, e ali mesmo você vai poder falar o porquê. Agora, quando a pergunta é, quais são os sentimentos por mim, por exemplo, e você quer abranger, saber se vale a pena, se não vale a pena, você tem que fazer nova pergunta e embaralhar tudo de novo e tirar novas cartas para resposta, tá? Acho que é isso que você me perguntou. Conselhos para vocês. Ótima professora, atenciosa e prestativa. Obrigada, Sidney. Fico muito feliz que vocês estejam gostando. Só o que está impedindo o sentimento de evoluir. E sai as cartas Jardim e Rato. Se o que está impedindo os sentimentos de evoluir, provavelmente amizades, pessoas externas, porque tanto o rato quanto o jardim traz gente de fora. Então esse sentimento tá dividido entre outras pessoas. É aquela coisa, eu não sei se eu quero ficar com você ou se eu prefiro manter a minha vida de solteiro, né, com amigos, ficar tranquila ali, e isso acaba roendo o sentimento. Então pode ser isso, é uma possibilidade. Prof, comprei o material dos guias práticos, estou amando. Que maravilha, que maravilha. Fico muito feliz que você tenha gostado, Rita, de verdade. Fico muito feliz que tenha feito sentido para você. Sobre... Peraí, gente, só um pouquinho. Me deu um tchutchu aqui. Peraí. Pronto. Deixa eu ver se voltou. Eu não tô conseguindo subir. Aqui, voltou. Sobre aguardar um emprego quando sai o urso, o cavaleiro e a cruz, seria positivo? Olha, como o urso que responde, ele para emprego vai depender muito. Por quê? Porque o urso é uma carta parada, mas ao mesmo tempo é uma carta de poder. Que tipo de emprego você está buscando? Se você está buscando um emprego onde a posição seja mais alta, como um cargo de chefia, de liderança, o urso é muito positivo para essa resposta, porque ele traz esse cargo de chefia, de liderança. Se você só tá buscando um emprego, ele traz um peso, tá? Ele traz um peso ou uma garra. Aí você vai... Eu falaria o quê? Você precisa de garra e movimento para poder finalizar esse ciclo aí de escassez de emprego, tá? Porque a cruz traz um ciclo a ser finalizado. Então, eu falaria isso. Você precisa de garra e movimento, ação. Não adianta ficar parado que o emprego não vai bater na porta, tá? Então, agora, se você já está esperando uma resposta, pra mim, depende do... Eu te questionaria mais, do tipo, é um emprego... que tipo de cargo? Porque aí, se fosse um cargo de liderança, por exemplo, eu falaria, olha, tudo indica que vai fluir, porque o urso traz esse cargo de liderança. Também comprei, maravilhoso. Que bom que você gostou, Déia, fico feliz. Prof, como compro o guia? São os guias, Ângela. Os guias são... tem o link na bio, mas eu posso te mandar também no privado. Então, me manda um oi aqui no direct, que eu te mando o link lá. Ou na bio, tá lá, guias práticos. É só clicar que você já vai direto pra página, tá? Eu acho que nos stories já sumiu, até agorinha tava lá, mas eu acredito que já tenha saído dos stories. Então, ou corre lá no link da bio e clica, ou manda pra mim um oi no direct que eu te envio o link, tá? Gente, olha, eu tenho 5 minutinhos. Nesses 5 minutinhos, eu vou perguntar o seguinte. Quem me perguntou da carta da cruz ontem, tá aqui? Hoje? Bom, mesmo assim eu vou falar um pouquinho da carta da cruz, porque eu prometi que eu ia falar hoje, tá? Mas o cargo é de liderança? Se for de liderança, é bem positivo, tá? Agora, se for, como você falou, os documentos já foram enviados e tal, então pode ser um processo burocrático, porque o urso também traz essa lentidão. Mas o cavaleiro traz o movimento, então pode sair também sim, tá? Provavelmente saia, já que você já enviou os documentos, deve estar preso nesses processos burocráticos. Então, quando a gente
gente fala da cruz, rapidinho, porque eu preciso realmente ir para aula. A cruz, ela fala tanto de peso, tanto de dificuldades, tanto de karmas, como de resiliência, de conquistas. Porque quando tem um peso, né? Eu tenho uma cruz que eu carrego aquele peso durante muito tempo. Eu finalizo como? Normalmente, comemorando. Poxa, eu lutei tanto para conseguir a minha casa, mas eu comprei. Poxa, foi tão difícil pagar por isso, mas eu consegui. Poxa, eu queria tanto fazer, por exemplo, esse curso. Poxa, eu lutei tanto para conseguir fazer e hoje eu vivo disso. Entende? Então é aquele peso de, poxa, eu me sacrifiquei, eu fiz um sacrifício, mas eu conquistei. Então a cruz, ela traz os dois. Ela traz o sacrifício com peso quando você não tem um movimento de gratidão por trás dela, tá? Mas ela também fala de processos kármicos, ela também fala de religião. Então, pode estar ligado à religião, dependendo das cartas ao entorno, pode estar ligado a crenças religiosas, pode estar ligado a crenças de certo e errado. Então, a cruz, ela é uma carta bem complexa, tá? Mas ela fala de tudo isso e ela fala muito de superação também, tá? Qual é o preço dos guias? 12 parcelas de 15 e 30, tá? Todos eles por 12 de 15 e 30. Então, tem guias de todas as cartas, de combinação de todas as cartas. Então, é a carta do cavaleiro com as outras 36, a do trevo com as outras 36, até chegar da cruz. Tem essas mesmas combinações para as características físicas das pessoas, tá? Essas combinações das cartas, elas vão falar de 5 áreas da vida. Então, é a combinação das cartas em 5 áreas da vida, tá? Aí tem o significado de todas as cartas, no positivo e no negativo, em várias áreas da vida. Fala de profissão, tem um guia que vai te guiar aí. Quais são as profissões que mais se afinizam com cada carta. Tem um guia que fala sobre arquétipos, para você entender a carta de forma arquetípica. Tem um outro que fala sobre a natureza das cartas, né? Ela na natureza, como ela se comporta. Também é mais para compreensão, para você entender as cartas de uma maneira mais profunda e sair da decoreba. Então, é muito material, gente, muito material. Tem as características físicas de cada carta, então, como cada carta. Se você tirar uma carta só para saber como é a pessoa, tem ali a característica dessa pessoa para você passar para o seu cliente. É bem completo, tá? É muito material mesmo. Tá por 12 parcelas de R$15,30. Link na bio ou me chama no direct que eu te mando o link direto lá. E, gente, é isso. Muito, muito, muito obrigado. Um mundo lindo e complexo. É, um mundo lindo e complexo. Vou encadernar, preciosíssimo. Ele é. Gente, os meus encadernados, né? Eu encadernei porque eu gosto muito de ter papel, né? Então, eu fiz os guias e eu encadernei. Eu tenho os meus guias aqui, ó. Esse é o das combinações das cartas. Esse aqui vem dividido em 3, tá? Porque vem 12 cartas em cada um. Porque é, ó, muito material. Ó, pra vocês terem uma noção. Tá vendo? Cada carta com a sua correspondência em 5 áreas. É muito bom o material. O pessoal tá gostando, muito feedback positivo. Então, quem quiser, corre lá e adquira o seu no link da bio, tá bom? Gente, eu preciso ir mesmo, eu tenho 5 minutos para entrar em outra aula. Um grande beijo no coração de vocês. Amanhã a gente vai estar aqui falando sobre rituais. Então, amanhã vamos falar sobre rituais no baralho cigano. Espero vocês aqui amanhã às 18h18. Combinado? Um grande beijo. Não, Andresa, é pra turma do anel. A de vocês é segunda-feira às 19, tá? Turma do coração, segunda-feira às 19. Turma do anel, hoje comigo, agora às 19. Combinado? Maravilhoso. Obrigado, gratidão. Um grande beijo no coração de vocês. Nos vemos amanhã às 18h18. Tchau.